Olha aí, pessoal, essa notícia aqui é uma coisa realmente impressionante. A Dilma Rousseff, ao que tudo indica, engavetou, deixou de lado um estudo que custou milhões de reais aos cofres públicos e que previa enchentes no sul do Brasil, inclusive com planos de contingência para evitar esse cenário. Olha que coisa interessante. O mais interessante, para mim, na minha opinião, é o motivo pelo qual esse estudo foi engavetado. Aliás, foi engavetado bastante tempo, diga-se de passagem, quando foi publicado, nem deram muita moral para ele, mas o motivo que levou ele a ser engavetado lá atrás foi a questão da usina de Belo Monte, interesses envolvidos ali. Enfim, uma história muito esquisita e que certamente deveria vir mais à tona porque, bem, em algum momento responsabilidades terão que ser apontadas com certeza em tudo o que tem acontecido no país, no Rio Grande do Sul, de forma mais específica, né? Se houve algum tipo de leniência, algum tipo de descaso, isso aí tem que ser responsabilizado. Vamos dar uma olhada nessa história, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Me considere ainda mais se aparecer o balãozinho de mudanças climáticas aí em algum momento embaixo do vídeo, porque eu vou tocar nesse tema aqui com certeza. Primeiro, fazendo uma parte, né? Colocar a culpa do que está acontecendo em alguém, eu não vou fazer isso absolutamente, né? Ninguém fez chover na quantidade que está chovendo ali, que é um número recorde, um valor recorde para a história do Rio Grande do Sul, né? Isso aí não é algo normal, não é algo corriqueiro, sequer algo que possa ser planejado, né? Então, dizer que a culpa de chover muito é de algum político, como a Marina Silva fez, né, falou que é culpa do Bolsonaro, obviamente isso eu não vou fazer. Então não acho que seja culpa da Dilma Rousseff a situação que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, né? Mas esse estudo aqui é bastante interessante. Foi feito por pessoas que acreditam piamente que nós estamos vivendo mudanças climáticas e que isso é causado pela ação do homem. Então, tudo isso é questionável, é claro. Não sou aqui um defensor da opinião mainstream, nem sou um cara que fala totalmente que não está acontecendo nada, que o clima está a mesma coisa que sempre foi, né? O que eu defendo sempre se está acontecendo algum problema, a solução não é dar mais dinheiro e poder para os políticos, que é justamente o fim em todas essas propostas que são feitas, conferências, reuniões e tudo mais, né? Mas enfim, trata-se aqui do relatório Brasil 2040, né, que obviamente pelo título é alarmista, né, 20 graus para 40 graus, ou seja, olha o nível do aquecimento que vai ter, né, a Terra vai ficar 2 vezes mais quente, né? Mas o que eles estão falando aqui, eles partem do pressuposto que as mudanças estão acontecendo, elas são definitivas e que o governo tem que pensar alternativas para lidar com essa questão aí, para adaptar a convivência humana, de fato, em relação a isso, né? Então, esse relatório altamente alarmista, né, prevê elevação do nível do mar, mortes por onda de calor, colapso de hidrelétricas, falta de água no sudeste, piora das secas no nordeste e o aumento das chuvas no sul, né? Então, isso aqui é o apocalipse, realmente o Armagedon acontecendo aí, né? Então, ele foi feito, custeado pelos cofres públicos, para dar realmente um parecer a esse respeito. Já era interesse do governo ter toda essa vibe verde lá na época da Dilma Rousseff, só que isso foi engavetado logo na sequência, né? Pelo menos 10 anos atrás foi quando isso aqui aconteceu. Esse relatório foi encomendado em 2014, ou seja, já durante a gestão de Dilma Rousseff, na época da segunda eleição dela e tudo mais, né? Brasil 2040, cenários e alternativas de adaptação à mudança do clima, né? Obviamente que se o governo encomendou o relatório com essas diretrizes, o relatório vai partir do pressuposto de que mudanças climáticas estão acontecendo. Imagino que isso aqui seja aquele tipo de plano de contingência, né? Você tem cenários futuros, um cenário provável, um cenário otimista e um cenário pessimista. E a partir daí você bola alguns planos de ação com relação a esses cenários. Não é só o governo que faz isso não, a iniciativa privada também faz isso, né? Como agir se tudo der errado, se as coisas forem o pior possível. Então eu imagino que seja um relatório nesse sentido e custou 3,5 milhões de reais na época. Hoje isso teria custado muito mais, com certeza, né? Então realmente
uma grana muito grande aí, envolveu mais de 30 pesquisadores de diferentes universidades brasileiras, né? Então foi um estudo muito abrangente, igual eu falei aí e tudo mais, e essa parte relativa aos recursos hídricos foi assinada aqui por gente da UFC, da Universidade Federal do Ceará, não é o pessoal do UFC não, né? Coordenada aqui pelos professores Eduardo Sávio Martins e Francisco de Assis de Souza Filho, né? Então, esse estudo destacou um aumento no nível de chuvas no extremo sul do país, ou seja, no Rio Grande do Sul, superior a 15% aí, né? E as medidas objetivas que foram propostas por esse estudo nessa área específica trazem, por exemplo, a elaboração de planos de contingência específico para eventos de cheias, associados a um planejamento de longo prazo e frequentemente atualizados, né? Então, isso aí deveria orientar ao que fazer, né, as ações a se tomar durante a ocorrência desse extremo climático, ou seja, uma situação fora da curva, um recorde de chuvas, por exemplo, aí, né? E também foram propostos sistemas de alerta para avisar a população numa situação dessas aqui, né, um possível colapso de barragens, uma possível inundação e tudo mais, e uma adaptação da drenagem urbana justamente para conseguir lidar com uma quantidade maior de água. Então veja que, provavelmente, muitas dessas propostas aqui, se colocadas em prática, poderiam ter minimizado o impacto lá no Rio Grande do Sul, né? Então, eu volto a dizer, isso aqui é uma situação, provavelmente, que se refere a um cenário pessimista. Valeria a pena gastar recursos com tudo isso aqui? Não sei, para falar a verdade, não sei, porque tem um monte de coisa sendo citada aqui, mortes por onda de calor, né? A gente não está vendo isso acontecer no Brasil, então valeria a pena gastar recursos mitigando isso? Colapso de hidrelétricas, né? Tem acontecido? Falta d'água no Sudeste? Piora das secas no Nordeste? Então, de todos os pontos negativos colocados aqui, o aumento das chuvas no Sul é o que se aplica a este retrato específico do Brasil, agora, final de abril, começo de maio de 2024. Se isso tem sido dessa forma desde 2014, se vai continuar sendo, eu não sei dizer. Então, sequer dá para ter certeza se isso aqui poderia ter sido aplicado, ou, enfim, poderia, é claro que poderia, sempre pode, mas se era economicamente interessante fazer isso no passado ali, em algum momento, porque parece que não seria interessante ter gastado dinheiro com as outras coisas que acabaram não acontecendo, né? Mas, então, que havia algum tipo de previsão nesse sentido, agora nós sabemos realmente que havia e que nada foi feito. Por que nada foi feito? Porque esse relatório aqui foi engavetado pelo governo. Custou 3 milhões de reais. Já começa a questão tem que partir daqui. Por que o governo gastou essa fortuna com o relatório e não fez absolutamente nada em relação a ele, né? Então começa-se a especular a esse respeito. Por que o governo não levou a sério esse relatório? Então, esse relatório trouxe uma questão aqui, esse estudo, né, uma previsão inconveniente para o então governo Lula, que as secas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte poderiam reduzir a água nas bacias hidrográficas, impactando a produção de energia elétrica pelas hidrelétricas. E o governo estava despejando dinheiro a rodo nessa época, por exemplo, na construção da usina de Belo Monte, porque por esses estudos, a capacidade dessa usina, caso o pior cenário viesse a se concretizar, poderia ser reduzida em 50%. Então, se esse estudo fosse devidamente considerado, a obra de Belo Monte deveria parar naquele momento, né? Não que ela represente grande coisa para o Brasil, é muito questionável todo o impacto positivo dela na geração de energia elétrica, mas ela representava muita coisa para o governo PT e para os seus amigos aí, né? Então, parece aí, de acordo com uma reportagem que foi publicada pelo pessoal do Intercept Brasil, né, que numa reunião que foi feita com a Dilma e mais algumas pessoas ali, na qual essas conclusões foram apresentadas ao governo federal, a Dilma fez uma reforma ministerial logo depois disso, né? Trocou Marcelo Neri por Roberto Mangabeira Unger, né? E a equipe da Secretaria de Assuntos Estratégicos foi inteiramente substituída, inclusive o pessoal responsável por esse estudo aqui, né? Seria o senhor Sérgio Margulis, né? E Nathalie Anderstel, né? Então, esse projeto foi enterrado, ninguém falou mais disso naquele momento, as informações foram ocultadas do público,
e as pessoas foram substituídas. Por que motivo que isso aconteceu? Qual o interesse por trás dessa história aí, né? Mas esse relatório foi lançado, só que sem alarde, sem causar grande repercussão, um mês antes da Conferência de Paris de 2015, né? E foi publicado de forma incompleta. Esse sumário executivo do projeto aí, dessa pesquisa, desse estudo, foi feito pela equipe que cancelou o programa, não foi pelos caras que criaram todo o estudo lá atrás, né? Então, uma coisa assim completamente questionável, só que o pessoal da secretaria falou que esse era um estudo alarmista na época, né? E volto a dizer, eu acho que ele sim tinha esse caráter alarmista, né? Entendo ele como sendo feito, sendo encomendado para ser alarmista mesmo, para descrever o pior dos cenários, como agir num cenário desse aqui. Agora, por que ele foi engavetado, enterrado de vez aí pelo governo Dilma Rousseff? Parece que por interesses do governo Lula, do governo PT. E aí, algo poderia ter sido feito, alguma medida poderia ter sido tomada lá atrás que evitaria o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, ou pelo menos mitigaria um pouco dos problemas? Não sei dizer, está muito cedo. Eu defendo sim que responsabilidades sejam devidamente averiguadas depois que as águas baixarem, que as pessoas forem socorridas. A primeira, a urgência primária, né, a emergência total, de fato, é socorrer as pessoas, resolver o problema imediato, né? Não ficar se pautando por essas coisas agora, atribuindo responsabilidades, mas isso vai acontecer em algum momento, tem que acontecer. E aí? Será que não devemos olhar mais para trás no tempo, inclusive durante o governo PT, para ver se não apenas hoje, mas no passado, os governos petistas tiveram responsabilidade nesse caso? Vamos acompanhando essa história. Mas aí, o que você achou desse caso? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.